Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, preparados para mais uma aula de produção textual? Vamos lá? Eu vou estar encerrando a matéria de produção textual, tá? Essa vai ser a nossa última aula. E eu gostaria, assim, de que vocês estivessem estudando bastante, tá? Pra gente poder fechar esse ano mesmo com chave de ouro. Espero ter sido uma boa professora para vocês. E é isso, vamos lá para a nossa aula de produção textual? Abram para mim na página 107, por favor, do livro de vocês, onde está escrito Produzindo Texto, Texto Teatral Entendendo o Gênero. É muito comum associarmos a palavra drama a uma situação que nos deixa emocionalmente abalados, né? Assim, que envolve sofrimento e acaba nos comovendo. E, no entanto, a sua origem, a sua palavra drama significa ação, e era usada como referência à arte teatral. Assim, o que caracteriza o gênero dramático é a ação, encenação de um texto escrito. É como se os atores transferissem ação, ou seja, dramatizassem, encenassem as palavras escritas do texto. E é justamente no espetáculo teatral que o público assiste a essa arte, ou seja, a encenação, dramatização dos atores. O espetáculo teatral é uma das mais antigas formas de expressão do ser humano, além de enriquecer a cultura de um povo ao reinterpretar peças antigas com técnicas renovadas. Existem várias formas de expressão dramática, como as encenações que despertam terror, as que criticam a sociedade e o comportamento humano, as que exploram situações engraçadas da vida cotidiana, as que têm conteúdo religioso, etc. Os recursos usados nas encenações são muito variados, como a música, a dança, a mímica, e os locais não exigem muita riqueza, podendo ocorrer em grandes teatros ou mesmo em praças ou ruas. Da mesma maneira que o texto narrativo, o texto dramático ou teatral apresenta acontecimentos, personagens, tempo e espaço. Mas a grande diferença é que ele é escrito para ser encenado e não contado por um narrador. O emprego na linguagem oral é uma característica muito marcante nesse gênero de texto, e a representação pode ocorrer por meio de diálogo entre dois ou mais atores, ou de monólogo, dramatizado por apenas um ator, em que os personagens podem refletir consigo mesmos sobre o que estão pensando, sobre as situações pelas quais estão passando e etc. Em nossos estudos, vamos dar ênfase aos diálogos, pois estamos trabalhando com exemplos de textos teatrais, que trazem mais do que um personagem. Os diálogos são a parte mais importante do texto teatral porque explicitam o conflito, o que movimenta a ação dramática. Em uma montagem de peça teatral, além da presença física dos atores, que dialogam, do diretor, que os orienta, e do dramaturgo, autor do texto teatral, há toda uma equipe que participa e colabora para que o espetáculo aconteça. Há o figurinista, responsável pelo figurino, o sonoplasta, responsável pelo som, pela música, o iluminador, responsável pela luz, o cenógrafo, responsável pela montagem do cenário, costureiros, maquiadores, eletricistas e etc. Na interpretação do texto teatral Pluft, o Fantasminha, você aprendeu que são rúbricas que junto aos diálogos estruturam o texto teatral e orientam os atores e os leitores sobre as características e os modos de proceder dos personagens. Por meio das rúbricas, temos informações sobre a entrada e a saída dos personagens, a descrição dos lugares, a emoção e os gestos que os personagens devem representar. Ou seja, são detalhes importantes e esclarecedores para todos os envolvidos na peça teatral. São os diálogos e as rúbricas que constroem o conflito da ação teatral, a oposição entre os personagens. E é importante lembrar que antes das rúbricas e das falas, há a indicação do nome do personagem em determinada fala ou ação. As peças teatrais geralmente são divididas em partes, chamadas de atos, que podem ser subdivididos em cenas,
quando a peça é muito longa. Normalmente, as cenas indicam a entrada e a saída dos personagens e costumam acontecer em lugares diferentes. Na elaboração do texto teatral, é empregada uma linguagem de acordo com a época, o estilo, o público e as características regionais do personagem, que podem representar traços de variações linguísticas. A maneira de falar dos personagens do teatro podem dar dicas da região de onde elas vêm. Por isso, muitos autores usam variedade linguística para criar a fala de certos personagens e é uma forma de caracterizá-los. Diferentemente dos personagens das narrativas de ficção, em que o próprio narrador os caracteriza, os personagens do teatro revelam suas características por meio de suas falas, de suas ações e... Só um minutinho aqui, peraí, deixa eu achar que é. Através de suas falas, de suas ações, dos comentários de outros personagens e até mesmo das rúbricas escritas pelo autor do texto. Leia o que o Sérgio Costa escreveu em seu dicionário de gênero sobre a peça teatral e seus personagens. Ele escreveu assim, ó: os diálogos são os que mais bem imitam as situações reais. Nela, as personagens conversam entre si para dar ao espectador a sensação de estar dentro da cena. Na peça de teatro não existe a figura do narrador, apenas os diálogos e as rúbricas que orientam o leitor ou o diretor sobre a montagem da cena. O figurino usado pelos personagens e a entonação da voz, por exemplo, a maneira como as coisas são ditas permitem ao leitor fazer inferências sobre as características de cada personagem e compreender os conflitos do trama. Agora você será o dramaturgo ou teatrólogo e irá produzir um desfecho para uma peça que foi extraída de um texto teatral destinado ao público infantil. Você deverá continuar a cena 2 e criar um final para a peça. Vocês vão ler essa peça que está aí, A Aranha Cartomante, e criar um final para ela, ok? Tem aí, na página 111, várias dicas, né? A aranha consegue assumir o lugar da raposa, como a aranha se comporta no papel de cartomante, os animais confiam nas previsões da aranha, ela consegue enriquecer como queria. Na página 111 tem várias dicas de como vocês podem terminar esse texto aí, tá bom? Mandem para mim no meu privado, para eu poder dar uma olhadinha e avaliar, tá ok? Então é isso, galera. Vou encerrando por aqui mais uma videoaula. Beijos!